Olha, pandemia, epidemia, surto, a gente ouve essas palavras o tempo todo, né? Especialmente de uns tempos para cá. Mas a verdade é que elas não são a mesma coisa. Não são sinónimos de jeito nenhum. Cada uma aponta para um cenário bem específico. E entender o que cada uma significa, bem, isso é fundamental para a gente saber como as doenças se espalham e, o mais importante de tudo, como lutar contra elas. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos fazer uma viagem no tempo. Pensa nesse número: 5.000. No auge do Império Bizantino, era essa a quantidade de gente que morria por dia em Constantinopla por causa da praga de Justiniano. É assustador, né? A disseminação de doenças sempre foi algo devastador na nossa história. E o jeito que a gente nomeia esses eventos, isso define tudo na hora de lutar contra eles. Então fica a pergunta, né? O que diferencia uma peste negra, que chegou a dizimar 40% da população da Europa, de um surto de gripe comum? A grande resposta está na escala. E são justamente essas palavras que a gente vai desvendar hoje que são a chave. Não só para entender o que está acontecendo, mas principalmente para a gente poder agir. Ok, então vamos lá. Vamos começar pelo comecinho. Toda grande crise de saúde, por maior que ela seja, sempre começa de um jeito pequeno. Começa com um surto. É ele o ponto de partida, sabe? A pecinha inicial de tudo, o primeiríssimo sinal de alerta. E a definição de surto é bem direta. Pensa em duas palavras: inesperado e restrito. É isso. Um surto está ali, contido num lugar bem específico, tipo um hospital, um bairro, uma empresa, e ele acontece de repente. Ele quebra aquele padrão que se esperava de casos de uma doença naquele lugar. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar uma coisa. Pensa numa escola. De uma hora para outra, vários alunos aparecem com meningite. Veja bem, a doença está ali, só dentro dos muros da escola. Pronto, isso é um surto. É um evento bem localizado, um alarme que toca para aquela comunidade específica. Mas, e se esse alarme não for suficiente? O que acontece quando o problema não fica contido? Aí, a coisa escala. E é aqui que a gente entra naqueles termos que todo mundo conhece. Vamos ver agora como é que um evento local cresce e vira, primeiro, uma epidemia. Então, a epidemia é basicamente quando aquele surto inicial sai do controle. Ele vaza, sabe? Ultrapassa os limites que tinha antes. A gente não está mais falando de uma escola só. Agora o problema é na cidade inteira, ou num estado, ou até em várias regiões do mesmo país. O número de casos cresce de um jeito impressionante e totalmente fora do esperado. E olha só essa imagem, ela mostra direitinho o que acontece. Isso aí é o que chamam de curva epidêmica. Dá uma olhada em como o número de casos, que está ali no eixo vertical, simplesmente dispara num período curto de tempo. Esse pico repentino, essa subida que parece uma montanha-russa, essa é a assinatura de uma epidemia. Fica claro que o número de infecções explodiu, foi muito além do que se esperava. Vamos voltar para o nosso exemplo da meningite. Então, aquele surto na escola infelizmente não foi contido. E agora começam a aparecer casos em vários bairros espalhados pela cidade toda. Percebe? O que era um surto, bem localizadinho, acabou de virar uma epidemia na cidade. A escala da coisa mudou e muito. E aí, a gente chega no nível máximo. O ponto principal que define o que é uma pandemia é geográfico. É o alcance dela. A questão aqui não é nem se a doença é mais ou menos grave. O que importa é o quanto ela se espalhou pelo mundo. Uma epidemia vira pandemia no momento em que ela cruza fronteiras de países e se espalha por vários continentes ao mesmo tempo. Lembra da nossa meningite, que começou lá naquela escola? Então, agora ela está sendo registrada em vários países em diferentes partes do mundo. Ela virou um problema de saúde global. E aí a gente fecha o ciclo. Começou como um surto, virou uma epidemia e agora é uma pandemia. No fim das contas, é a escala que manda em tudo. E olha que legal, para ajudar a gente a não esquecer mais, a origem das palavras é uma mão na roda. Todas elas vêm de uma palavra grega demos, que quer dizer povo. Então olha só, epidemia é sobre o povo, ou seja, afeta uma região. Pandemia, esse pan quer dizer tudo ou todos, então é todo o povo no mundo todo. E endemia, que é o próximo que a gente vai ver, significa no povo. Certo, agora vamos mudar um pouquinho o foco, porque veja bem, nem toda doença aparece como uma crise, uma coisa repentina. Algumas delas estão sempre por aí, são uma presença constante, fazem parte da rotina de saúde de um lugar. E é aí que entra um outro conceito, o de endemia. Uma doença endêmica, então, é aquela que está sempre ali, presente e de forma esperada, numa certa área.
As palavras mágicas aqui são contínua e previsível. Ela não some, ela fica ali, com um número de casos mais ou menos estável, talvez subindo um pouquinho em certas épocas do ano, mas tudo dentro do esperado. E essa diferença é importantíssima. Pensa assim, a epidemia é uma surpresa, é um pico, algo fora da curva. Já a endemia é o normal, é o cenário de base, o nível que já se espera daquela doença ali. É a diferença entre uma tempestade que chega de repente e uma estação das chuvas, que a gente sabe que vai chegar todo o ano. Aqui no Brasil, a gente tem exemplos muito claros disso. A dengue, por exemplo. Em muitas regiões, ela é endêmica. Todo mundo já sabe que nos meses de calor e chuva, o número de casos vai aumentar. É esperado. A mesma coisa acontece com a febre amarela lá na região amazônica. Ela está lá, presente o tempo todo, e por isso é constantemente monitorada. Ok, mas e daí? Por que saber tudo isso é tão importante? Porque quando a gente entende esse vocabulário, a gente consegue olhar para a história, aprender com o que já aconteceu e, o principal, se preparar melhor para o futuro. Essas palavras não são só rótulos académicos, sabe? Elas são verdadeiros guias para a ação. Se a gente parar para pensar, a história da humanidade também é a história das pandemias. Olha só esses números. A praga de Justiniano, mais de 30 milhões de mortos. A peste negra, 75 milhões. A varíola, a gripe espanhola, a AIDS, que já matou mais de 25 milhões de pessoas e sim, ainda é considerado uma pandemia. Cada um desses eventos não só tirou vidas, eles mudaram o rumo das nossas sociedades para sempre. E aqui está o ponto-chave de tudo. O nome que se dá ao evento, surto, epidemia ou pandemia, muda completamente o tipo de resposta. Se é um surto, talvez a ação seja local, como fechar uma escola. Se vira uma epidemia, já estamos falando de campanhas de saúde num estado inteiro. Agora, quando vira pandemia, a coisa muda de figura. Aí precisa de cooperação entre países, corrida por vacinas, uma resposta global, tudo coordenado. E o fato é que cada uma dessas crises enormes deixou um legado, lições importantes. A peste negra nos ensinou sobre saneamento. A varíola nos deu a vacina. A gripe espanhola escancarou a necessidade de um sistema de saúde pública forte e de uma comunicação clara. São aprendizados que custaram milhões de vidas e que hoje são a base da medicina moderna. E tudo isso nos joga de volta para o presente. Tem estudos que mostram um dado impressionante. Das 20 maiores pandemias dos últimos 2.000 anos, metade delas aconteceu nos últimos 130. Ou seja, elas estão se tornando mais frequentes, e isso tem tudo a ver com a globalização, com as mudanças no nosso planeta. A grande questão hoje não é mais se vai ter uma próxima pandemia, mas sim quando ela vai chegar. E com toda a bagagem, com todo o conhecimento que a gente acumulou, a pergunta que fica no ar e que realmente importa é: estamos preparados?